Minha mãe arruinou meu casamento porque não suportava não ser o centro das atenções. Tudo começou muito antes do que eu imaginava. Quando eu era criança, achava que minha mãe era apenas intensa. Sabe aquelas pessoas que transformam tudo numa competição? Pois é. Mas eu nunca percebi o quanto isso ia me afetar até meu casamento. O dia que, teoricamente, deveria ser o mais feliz da minha vida. Tenho 29 anos e me casei há 2 meses. Ou, pelo menos, tentei me casar. Porque, sinceramente, ainda não sei se aquilo foi um casamento ou um teatro estrelado por minha mãe, com direito a drama, lágrimas e aplausos desconfortáveis. Minha mãe sempre precisou ser o centro das atenções. Desde pequena, eu via que nada podia ser sobre mim, sem que de alguma forma se tornasse sobre ela. No meu aniversário de 10 anos, por exemplo, ela apareceu com um vestido cheio de brilhos e disse: "Eu não resisti. Comprei esse vestido para combinar com a decoração da festa da minha princesa." Lembro de pensar que não fazia sentido, mas todo mundo elogiava o quanto ela estava linda. Eu ficava ali com meu bolo e meus presentes, tentando não sentir ciúme do carinho que era para ser meu. Quando eu entrei na faculdade, ela disse: "Tomara que você aguente. Faculdade não é para qualquer um." Quando consegui meu primeiro estágio, ela comentou: "Nossa, mas é só isso que pagam? Eu ganhava mais na sua idade." Quando comecei a namorar o Rafael, ela sorriu com aquele ar de julgamento e soltou: "Ele é muito bonzinho. Cuidado para não ser trouxa." Era sempre assim. Nenhuma conquista minha podia ser celebrada sem que viesse acompanhada de uma provocação, um aviso ou uma sombra de desprezo. O Rafael foi o primeiro homem com quem minha mãe realmente não conseguiu ter controle. Ele é calmo, respeitoso, muito paciente e, o mais importante, não se deixava manipular. Ela tentou várias vezes testar os limites. Fazia perguntas invasivas, fazia piadinhas sobre a aparência dele, questionava o trabalho dele. E ele, com toda educação, sorria e mudava de assunto. Isso a deixava louca. Quando ficamos noivos, ela teve uma reação digna de novela. Chorou, gritou, abraçou Rafael, ligou para todos os parentes e anunciou no grupo da família que a filhinha dela ia casar. Mas, nos bastidores, começou o inferno. Minha mãe queria decidir tudo: o vestido, o buffet, as flores, as músicas, o convite, até o penteado das madrinhas. No começo, tentei deixá-la participar menos. Afinal, era o sonho dela ver a filha se casando, como ela dizia o tempo todo. Mas logo percebi que ela não queria ajudar, queria controlar. Ela trocou as flores que eu escolhi porque achava que lilás apagava o brilho do meu cabelo. Cancelou a degustação do cardápio que eu tinha marcado porque ninguém gosta de peixe em casamento. Ligava para os fornecedores sem me avisar. E o cúmulo foi quando ela apareceu com o próprio vestido. Branco, inteiro de renda, longo, bufante, praticamente um vestido de noiva. Quando questionei, ela respondeu com aquele tom passivo-agressivo que só ela sabe fazer. "Não é branco, é off-white e combina com a decoração. Você devia me agradecer por pensar nos detalhes." Eu fiquei entre o riso e o choro. Pedi apenas que, por favor, ela não chamasse atenção demais. Ela respondeu: "Filha, ninguém pode roubar o seu brilho." Eu devia ter visto o sinal. O dia do casamento chegou, a previsão era de sol, mas choveu o dia inteiro. Mesmo assim, eu estava tranquila. Até minha mãe aparecer. Ela chegou atrasada 1h30. Maquiada como se fosse para um editorial de moda. Entrou no salão reclamando do trânsito, da chuva, do cabeleireiro e da falta de bom senso do fotógrafo que a fez esperar para tirar foto. E, claro, criticou o meu buquê. "Rosas brancas? Que coisa mais sem graça, Mariana." Eu pedi para ela me deixar em paz, que eu só queria aproveitar o momento. Ela fez cara de ofendida, colocou a mão no peito e saiu da sala chorando, dizendo que eu nunca valorizei o esforço dela. As madrinhas ficaram em choque. Minha irmã, que era minha madrinha de honra, foi atrás dela para tentar contornar a situação. A cerimônia começou sem ela. Eu entrei com meu pai, tentando me concentrar no Rafael, no altar, na música. Quando, do nada, vejo minha mãe entrando, atrasada, andando lentamente entre os convidados, segurando o vestido para não molhar, com aquele sorriso de atriz de novela. Foi como se todo o foco se deslocasse de mim para ela. Todo mundo virou o rosto para ver a entrada triunfal da mãe da noiva. Eu quis desaparecer. Durante a cerimônia, ela chorava alto, soluçava, murmurava minha menininha em voz alta. E aí veio o golpe final. Na hora em que o celebrante disse: "Se alguém tem algo contra este matrimônio, fale agora o que eu sei para sempre." Ela levantou a mão. Eu senti meu estômago despencar. Ela disse: "Eu só quero dizer que estou muito emocionada e que nunca imaginei ver minha filha se casando com um homem tão simples. Mas se ela tá feliz,
é o que importa. Foi como se o tempo parasse. A plateia inteira ficou em silêncio. O Rafael apertou minha mão, tentando me acalmar, mas eu tremia. O celebrante, visivelmente desconfortável, apenas sorriu e seguiu. Mas a ferida já estava feita. Na festa, as coisas só pioraram. Ela pegou o microfone do DJ e começou um discurso improvisado. 15 minutos falando de si mesma, chorando, rindo, dizendo que foi muito difícil criar uma filha rebelde, que só uma mãe de verdade entende o sacrifício que é ver a filha se casar e deixá-la ir. As pessoas aplaudiam, meio sem graça. O Rafael, educado, tentou tirar o microfone dela, mas ela gritou: "Claro, agora nem posso falar no casamento da minha filha." Saiu da pista chorando. Outra cena. Eu fiquei parada, imóvel, com todos os olhares em mim. Era o meu casamento e eu me sentia uma figurante. O resto da noite foi um borrão. Tirei fotos forçadas, sorri para não estragar a festa dos outros. Dancei mecanicamente. Minha mãe passou o resto do evento dizendo que se sentia mal interpretada, que só queria expressar o amor que sente pela filha ingrata. No dia seguinte, ela postou nas redes sociais uma foto dela menos sozinha, de vestido branco menos com a legenda: "O dia em que entreguei minha princesa, mas perdi um pedaço do meu coração." Nenhuma foto minha, nenhuma menção ao Rafael. Só ela, de novo. Brigamos feio. Eu disse tudo que guardei por anos, que ela sempre me sabotou, sempre me fez sentir pequena, sempre transformou meus momentos em palcos para ela brilhar. Ela chorou, gritou que eu era cruel, que nenhuma filha fala assim com uma mãe que só quis o melhor, e desligou na minha cara. Desde então, estamos sem nos falar. Meu pai tenta mediar, mas é inútil. Ele diz que ela é assim mesmo e que eu devia deixar pra lá. Mas eu não consigo. Toda vez que vejo as fotos do casamento, me lembro dela arruinando tudo. A mulher que devia estar feliz por mim se comportou como se fosse o próprio evento principal. Às vezes me pergunto se ela faz isso de propósito ou se é uma doença. Talvez seja carência, narcisismo, trauma, sei lá. Mas eu sei que não consigo mais conviver com isso. O Rafael, coitado, tenta não falar mal dela, mas eu vejo nos olhos dele a raiva contida. A pior parte é que, mesmo depois de tudo, ainda dói sentir falta da mãe que eu gostaria de ter. A mãe que me abraçaria e diria: "Você estava linda, filha." A mãe que dançaria comigo na festa e não brigaria por atenção. A mãe que simplesmente me deixaria ser feliz. Mas essa mãe nunca existiu. E eu tô aprendendo, aos poucos, a aceitar isso. Se você leu até aqui, obrigada. Eu só precisava colocar para fora, porque toda vez que lembro do meu casamento, eu me pergunto se algum dia vou conseguir olhar para aquele dia e lembrar de mim menos e não dela. Sou babaca por não querer faxinar a casa da minha sogra? Eu sou uma mulher de 24 anos e namoro o Rafael, que tem 23, há 1 ano e meio. A gente se dá bem, nos vemos quase todos os fins de semana a menos, ou ele dorme na minha casa, ou eu vou para a casa dele, que fica numa área rural, bem afastada. É aquele tipo de relacionamento tranquilo, nada de grandes brigas. Mas recentemente aconteceu algo que me fez questionar se eu realmente estou vivendo uma relação saudável, ou se estou sendo tratada como se estivesse me candidatando ao emprego de doméstica. Para contextualizar, o Rafa ainda mora com os pais, o irmão mais novo e uma avó idosa. A casa é simples, mas bem cuidada menos, em parte porque a mãe dele, Dona Sônia, é daquelas mulheres que acreditam que casa limpa e mulher servindo café são sinais de boa criação. Ela tem 46 anos, mas mentalmente parece viver em 1985, desde o começo do namoro. O Rafa já me dava uns toques meio estranhos sobre o que postar ou não nas redes sociais. Ele nunca foi controlador, mas sempre tinha aquele aviso passivo: "Amor, melhor não postar aquela taça de vinho." Ou: "Meu amor, apaga aquele histórico abatida. Vai que minha mãe vê." Eu achava exagero, mas não queria causar briga por causa de uma foto. Só que o que realmente acendeu o pavio foi algo que eu jamais poderia imaginar: uma foto com filtro de inteligência artificial. Um dia, por pura brincadeira, usei aquele filtro que inverte o gênero da pessoa na foto. Fiz comigo e com o Rafa menos, ele virou uma moça linda, aliás, e a gente riu muito. Postei nos stories marcando ele com a legenda: "Meu namorado ficaria uma gata." Ficou no ar por 24 horas. Vida que segue, mas não para Dona Sônia. No fim de semana seguinte, o clima estava estranho. O Rafa estava mais calado do que o normal, meio distante. Eu perguntei se estava tudo bem, e ele só respondeu: "Minha mãe falou umas coisas." Demorou para abrir o jogo, mas quando falou, foi um balde de água fria. Segundo ele, a mãe surtou com a tal foto. Diz que eu estava debochando do filho dela, que eu era uma menina sem pudor. E menos acredite que uma moça que brinca com esse tipo de coisa não gosta de homem de verdade. Mas não parou aí.
Ela ainda disse para ele abrir os olhos, que eu era do tipo moderno demais. Que mulher que posta vinho e filtro de homem não quer casar, quer aparecer. E para fechar o pacote, lançou o clássico. Quando eu namorava seu pai, eu faxinava a casa da minha sogra toda semana. Essa menina aí, nem um banheiro limpa. Detalhe, eu nunca faxinei a casa dela, de fato. Mas toda vez que vou lá, eu ajudo, lavo a louça, arrumo a mesa, às vezes varro o chão, cozinho com ela. Não sou folgada. Só que, aparentemente, para dona Sônia, ajudar não basta. Ou você passa pano, esfrega azulejo e limpa a janela. Ou não serve para ser esposa. Rafa, coitado, ficou no meio do fogo cruzado. Disse que se sentia culpado porque a mãe dele não devia ter falado aquilo, mas ao mesmo tempo repetiu alguns dos comentários dela, como se quisesse justificar. Falou que já tinha me avisado sobre o Instagram, que às vezes eu demoro para ajudar quando tô lá, e que essas coisas pequenas incomodam a mãe dele, no meio da conversa. Soltou que a mãe só passou a aceitar a namorada do irmão quando ela começou a fazer faxinas na casa todo domingo. Ela ajuda bastante, sabe? Ele disse, num tom que parecia inocente, mas que me atravessou como uma facada. Rafa, eu respondi, você está querendo que eu vá lá limpar a casa da sua mãe para ela gostar de mim? Ele negou, mas ficou claro que sim. Ele acha que se eu mostrasse mais esforço, a mãe dele pegaria mais leve comigo. E o pior é que, segundo ele, a outra namorada já parte com vantagem. Porque é evangélica, assim como Dona Sônia, eu não sou religiosa e nunca escondi isso. Mas parece que para a sogra isso me coloca automaticamente na categoria má influência. Naquele dia, eu não quis discutir. Ele estava abalado, repetindo que a mãe estava só preocupada com o futuro dele e que eu não devia levar para o lado pessoal. Eu só balancei a cabeça, disse que entendia, e fui para casa com um nó no peito. Mas a verdade é que eu não entendo. Eu fico pensando, o que ela espera de mim? Que eu chegue lá de avental, com um balde desinfetante, para esfregar o chão e provar meu amor pelo filho dela. Eu nem moro lá, só passo o fim de semana. E muitas vezes a própria casa já está limpa quando chego. Mesmo assim, ela sempre arranja um jeito de soltar uma indireta. Uma vez eu estava sentada no sofá ajudando o Rafa com um documento da faculdade. E ela entrou na sala e disse, que bom ver uma moça que gosta de papel e caneta. Mas pena que não gosta de vassoura. Outro dia me viu lavando a louça e comentou, tá aprendendo, hein? Como se eu tivesse passado a vida inteira sem encostar num prato. Eu sempre sorrio, respondo com educação. E deixo pra lá, mas a paciência tá acabando. A cereja do bolo foi semana passada. Quando fomos lá passar o domingo e ela pediu pra eu ajudá-la a dar uma geral na casa, eu achei que era tipo, vamos arrumar a cozinha, estender roupa. Mas não. Ela queria que eu limpasse o banheiro dela, me entregou um balde, desinfetante e uma escova. Eu travei. Disse, Dona Sônia, desculpe, mas não sei se vou ter tempo. A gente estava prestes a sair para visitar meu pai. Ela olhou para mim com aquele olhar de reprovação de novela mexicana e respondeu. Imaginei, sua geração é assim mesmo. Tudo para depois. Ninguém quer se esforçar. O Rafa ouviu, mas não disse nada. Na volta para casa, dentro do carro, ele ficou em silêncio. Depois de uns minutos, soltou. Você podia ter ajudado um pouco, amor. Era só um banheiro. Foi aí que perdi a calma. Disse que eu não sou empregada de ninguém, que já faço mais do que o suficiente quando estou lá, e que se a mãe dele precisa de faxina, que contrate alguém. Ele ficou ofendido, disse que eu estava sendo grosseira, e que ele estava tentando manter a paz entre as duas. Mas, sinceramente, que paz é essa que só existe se eu aceitar ser submissa? Agora ele está distante. Disse que não quer escolher lados, mas também não me defendeu em momento algum. E a sogra, pelo que soube, andou falando para a família que a namorada do Rafael é preguiçosa, não gosta de casa e é dessas que bebem e falam palavrão. Sério, eu não sei o que fazer. Eu gosto muito do Rafa, mas sinto que estou lutando contra uma parede. Uma parede com panos de prato bordados e versículos bíblicos pendurados. Eu entendo respeitar a família do parceiro, mas faxinar a casa da sogra para provar meu valor? Me recuso, não é orgulho, é dignidade.